A escravidão no Brasil. Esse foi um dos períodos mais trágicos e marcantes da nossa história. Os negros escravizados, trazidos principalmente de regiões da África Ocidental e Central, como por exemplo Angola, Congo, Moçambique e Nigéria, chegaram ao Brasil em um processo conhecido como diáspora africana, que consistiu no deslocamento forçado de milhões de africanos para diferentes partes do mundo, incluindo as Américas. Nos navios negreiros, as condições eram terríveis. Os africanos eram amontoados em espaços minúsculos, sem ventilação e higiene, onde ficavam deitados e amarrados durante semanas ou meses. A fome, a falta de água potável e as doenças eram frequentes e estima-se que 20% dos africanos capturados morriam durante o trajeto. Ao chegarem na colônia, os escravizados eram direcionados principalmente para as fazendas de açúcar, onde realizavam atividades extremamente cansativas e perigosas. Desde o plantio até a colheita e o processamento da cana-de-açúcar, os africanos escravizados desempenhavam um papel essencial, realizando o corte e esmagamento da cana para extrair o caldo e produzir o açúcar. Esse trabalho era árduo e feito com ferramentas rudimentares, sob o sol intenso e a supervisão severa dos senhores de engenho. Nas fazendas, o sistema era organizado de forma hierarquizada. A casa grande era o local onde viviam senhores de engenho e suas famílias, enquanto a senzala abrigava os escravizados que viviam em condições precárias e insalubres. Além disso, o açúcar em si funcionava como uma espécie de moeda, sendo um produto valioso e aceito nos mercados europeus, o que tornava o Brasil altamente lucrativo para Portugal. A Igreja Católica teve um papel controverso na escravidão no Brasil. Inicialmente apoiou a escravidão dos indígenas, mas após pressões e resistência dos próprios indígenas, decidiu proteger essa população e permitir que apenas os africanos fossem escravizados. A justificativa dada era que os africanos poderiam ser civilizados e convertidos ao cristianismo, mas na realidade isso mascarava interesses econômicos e a intenção e a manutenção da exploração. Os castigos impostos aos escravizados eram brutais, usados para intimidar e desmotivar qualquer tentativa de fuga ou resistência. Chicotadas, mutilações e até a morte eram punições comuns. A geofagia, que era o ato de ingerir terra, era também muito comum. O suicídio também era muito alto e era uma forma de resistência. Porém, mesmo diante da repressão, muitos escravizados resistiam à escravidão. Alguns fugiam e formavam quilombos, comunidades autônomas, onde recriavam suas tradições e viviam de forma independente. O Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, foi o mais famoso desses locais de resistência. Além das fugas, os escravizados também resistiam, preservando suas culturas por meio de revoltas e insurreições. O legado cultural africano é uma das marcas mais ricas que a escravidão deixou no Brasil. A música, com ritmos como o samba, o maracatu e a capoeira, as religiões afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda, e a culinária com ingredientes como o dendê e o quiabo, são influências que moldaram a identidade brasileira. Também na língua, no folclore e nas expressões culturais, os africanos e seus descendentes deixaram uma contribuição profunda que continua a enriquecer e definir a cultura do nosso país. Como os escravos conseguiam a sua carta de alforria? A carta de alforria era um documento que concedia a liberdade ao escravo, muitas vezes obtida por meio de pagamento ou como recompensa por serviços prestados. Era uma conquista difícil, pois a maioria dos escravos não tinham meios para comprá-las. A luta pela abolição da escravidão ganhou força no Brasil somente no século XIX. Impulsionada por abolicionistas, intelectuais e a própria resistência dos escravizados, a Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, extinguiu a escravidão no Brasil. E esse foi um pequeno resumo sobre a escravidão. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, claro, comente e se inscreva no canal.